Oi, oi, gente, boa tarde. Nós hoje, o tema da nossa palestra hoje é a paciência. Alguém lembra do que significa isso, paciência? Porque é um produto em extinção, concorda? Onde quer que você vá, você encontra. Vai no trânsito, aquele horror no trânsito, a falta de educação, né? A falta de respeito ao outro. Você vai numa festa, num restaurante, as pessoas passam por cima. Então, gente, a pergunta, nós estamos falando da paciência, pontuando isso, porque a pergunta é: quero fazer parte desse grupo? É exatamente por isso, o motivo dessa reunião, dessa palestra, é não nos permitirmos esse tipo de atitude. Quando nós escolhemos esse tema, a gente começou a perguntar a alguns amigos, familiares, o que é que tira a tua paciência? O que é que realmente te incomoda barbaramente? Aí eles começaram a falar um monte de coisa. E você sabe o que eu observei? É muito interessante isso. Ninguém colocou a culpa em si. Muitos falaram engarrafamento. Aí você fica muito chateado no engarrafamento. Mas você já tentou em algum momento sair uns meia hora, 15 minutos antes para não ficar tão estressado no engarrafamento, né? Você tem feito a sua parte para não se chatear, para não perder a paciência, porque é muito fácil jogar no outro, né. E tem alguns o objetivo mesmo é a pergunta que eu gostaria que ficasse é, tipo: "O que é que eu posso fazer para não entrar nessa vala comum que é a falta de paciência no nosso dia a dia?", tá. Porque vem assim, adianta você ficar impaciente se a culpa não é tua, você que está ficando impaciente, o outro é que está fazendo, né. E quando sou eu que faço? Eu estou me impacientando com as minhas atitudes, o que que eu tenho feito? Aí é que você tem que trabalhar, tá. Hoje em dia, nós já sabemos que a temos conhecimento que a causa de várias e várias doenças, hoje em dia, né, o corpo somatiza e o que é que acontece? Você adoece. Mas tudo começa na impaciência, na intolerância, na falta de perdão, né. 80 a 60% das nossas doenças vêm desses choques, tá. No evangelho, esse tema vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. O nome do capítulo é Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E lá no capítulo ele já começa dizendo assim: Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele continua no capítulo, você encontra: por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. E no item 7 desse capítulo, tá, você vai encontrar lá como um espírito amigo, mas é a Joana de Ângeles que está escrevendo. Vocês lembram da Joana de Ângeles, a mentora espiritual daquele médium baiano, o Divaldo Franco? Então, a Joana vai falar, ela se refere à paciência em relação aos sofrimentos que passamos, pelos quais passamos, e a paciência com os outros, tá. E nós vamos falar também a paciência para conosco, porque paciência é para adquirir a paciência é um hábito, e como hábito os hábitos são adquiridos você tentando. E é importantíssimo não desistir nas primeiras tentativas, porque é difícil. Você passou 30, 40, 50 anos impaciente, tentando, você acha que no primeiro mês você vai conseguir? Você acha, Sil? Ah, então, gente, a Joana nos diz assim: a dor é uma bênção, ela falando da paciência, ela começa o capítulo, esse item assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória nos céus. Sabemos, né, todos nós sabemos que a jornada é longa, que os obstáculos muitas vezes nos parecem intransponíveis.
mas não permitamos que o tóxico das irritações e da revolta contamine os nossos sentimentos e ações, porque sabemos que as dificuldades são grandes, sabemos melhor ainda que as provas, além de nos proporcionar, que além de ser, as provas, além de serem proporcionais às nossas forças, não são eternas, que o Pai nos criou para a alegria e não para o sofrimento, né, e que nós precisamos, e o mais interessante disso tudo, é que ninguém aqui está pagando, está sofrendo por pagar, resgatar, você está sofrendo, a gente está passando por esses momentos para aprender e não errar de novo. Deus nos, como a gente acabou de falar, não criou, nós não fomos criados para o sofrimento, e sim para a alegria, para a felicidade. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estudando, trabalhando em busca da nossa evolução. Se nenhuma encarnação, ou se nessa própria encarnação, se você não trabalhou legal, você não fez legal, você não aprendeu, o que é que você precisa fazer? Repetir o ano, né, escolar, para aprender e não fazer de novo alguma bobagem que a gente anda fazendo por aí. Então, é importantíssimo entender que essas dores não vêm para nos maltratar, para nos fazer sofrer, né? Nós estamos aprendendo para não errar de novo. Nesse quesito, gente, é importantíssimo ter paciência, porque quando você tem paciência, o que é que acontece? É muito fácil falar, é paciência, mas na hora que você está lidando com aquela situação, torna-se bem difícil. Mas se nós tentarmos buscar a paciência, você consegue refletir melhor, você consegue naquele momento olhar de outro jeito, você consegue abrir portas que com a impaciência, com o desespero, você não consegue abrir, geralmente, tá? Então, o que é que a Joana continua falando? Olha que interessante. Assim, se não, ela diz assim, se não fossem essas dificuldades materiais, físicas, biológicas, a humanidade continuaria nos seus desmandos e maldades, porque sabe a dor, o remédio amargo, ele é muito ruim, mas ele faz efeito. A gente ainda está nesse estágio que precisa desse remédio amargo para evoluirmos, né? Assim, nós que fazemos parte desta humanidade devemos ver essas dificuldades como a bondade, a justiça divina, a sábia e misericordiosa, dando-nos mais uma oportunidade de reparar, de aprender e principalmente de desenvolver as nossas qualidades nobres que fazem parte da nossa essência espiritual. Para isso, para tudo isso, há necessidade do auxílio da paciência, que, segundo o dicionário, é a virtude que consiste em suportar os males ou os incômodos sem queixumes e com resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, você vê provas, né, a sofrimento, as dores, paciência, né, suportar com paciência e resignação. Palavras bem difíceis para serem usadas naqueles momentos críticos que nós passamos, né? Mas se nós observarmos e entendermos o sentido e o propósito dessas dores, desses sofrimentos, você consegue mudar. Por quê? Eles nos dizem que as dificuldades são as grandes chances de demonstrar a nossa paciência, de trabalhar a nossa paciência. E se nós estamos falando, gente, hoje é gritante a necessidade de paciência, né? Já faz parte, tem que estar no nosso radar, isso aí. Não dá mais para suportar esse tipo de atitude. Agora, aquela coisa assim, se cada um fizer a sua parte, tudo bem. Então, essas dificuldades têm a finalidade de exercitar a nossa paciência, para não cairmos no que a gente está criticando do outro, tá? Então, ter paciência não é, e quando nós falamos de resignação, paciência não é cruzar os braços e esperar que Deus dará, Deus vai ajudar, Deus vai te abençoar. Não, Jesus nos disse, faça a tua parte que eu te ajudarei, né?
Então, ter paciência é procurar compreender as causas e os motivos dos quais e as dificuldades que por que passamos por aquilo, né, buscando sempre com serenidade tentar resolver da melhor forma possível a situação. É não se rebelar, não se desesperar, julgando-se vítima, inocente e feliz. Ninguém aqui é vítima. Lembra aquele que nós ouvimos sempre na literatura espírita? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos corrigindo, trabalhando e vamos nos autocorrigindo. Por isso nós somos os artífices de nós mesmos, tá? Então, gente, se Jesus nos trouxe o alerta e o chamado, mostrando a finalidade da dor, dos sofrimentos, e a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos saber, portanto, como desenvolver, como esse processo se desenvolve, né? E como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que nossa paciência seja desenvolvida, né? Então, nos ensinamentos do mestre, podemos avaliar a importância da paciência no nosso processo evolutivo. E encontramos a Joana no livro Vida Feliz, psicografado pelo Chico, ela nos diz: sem a paciência, não passaríamos de aves feridas, impossibilitadas de alçar voo aos cumes da espiritualidade. Claro, por qualquer coisa você estoura, você trata o outro mal, você vai para um restaurante para se divertir e você briga com o garçom, trata o garçom mal. Você vai para uma festa de família, só porque uma coisinha mínima não saiu como você gostaria, acabou a festa. Aí você estraga a festa de todo mundo e a sua, né. Olha as coisas, olha os disparates que somos capazes de fazer. Então, quando você entende a finalidade da dor, você entende a necessidade de ter paciência, queira ou não, temos que ser pacientes. Então, a partir desse momento, a paciência tem que ser tornar-se um objetivo do espírito, que busca a própria consciência, o próprio progresso, né? Como ser pensantes e racionais, nós devemos lutar pela paciência. Não dá para ficar só no papel e falando: "Ah, isso", e criticando o outro. Tem que agir, né. Então, a partir desse momento, a paciência vai ser uma conquista individual, através do esforço, pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descobertas dos objetivos da nossa existência. E quando a paciência é vista desta forma, a Joana vai nos dizer que a essa paciência, tratar o outro com carinho, Jesus já tinha dito: "Trata o outro como você gostaria de ser tratado". Essa atitude se transforma em caridade, né. Lembra que o Kardec disse: "Fora da caridade não há salvação"? Então a caridade transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com bondade, trabalhando a resignação, que dela também se deriva. A Joana de Ângeles nos ensina que a paciência e a caridade são os 2 trilhos nos quais o nosso veículo evolutivo deve andar, devem seguir. Paciência e caridade. Nós vamos andando, são trilhos paralelos, os quais deve deslizar com coragem e segurança o veículo da nossa evolução espiritual, em busca de nossa integração com o Pai, em busca da nossa felicidade e da evolução espiritual. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, né? E por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança e buscam a sua melhora. Hum. Aí a paciência passa a ser uma característica do espírito que precisa e quer, né, trabalhar, evoluir, desenvolver a paciência e com ela aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e empatia. Mas, gente, o que é que até agora ficou claro que a importância, o significado desses sofrimentos, dessas dores, que ninguém está aqui para sofrer,
que a gente precisa aprender e que um dos objetivos das dores é exercitar a nossa paciência? E o que vocês acham? O que vocês pensando, como nós poderíamos trabalhar a paciência? Hum? O que acontece? Tem os estudos, a gente dando a lida, né, para montar, nós vimos algumas dicas, alguns passos. Eu vou falar aqui, eu sei que não vai dar para todo mundo decorar, mas pega, às vezes a gente fala e aquela pega, é porque aquilo ali é o que você mais precisava. Então, eles começam dizendo assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é o autoconhecimento. Você lembra quando eu comecei a falar que as pessoas, todo mundo que eu perguntei sempre colocou não sou eu que sou a culpada por eu ficar impaciente, é a Silvana. Silvana que me causa. Então, a primeira coisa, primeiro passo, autoconhecimento. Eu tenho que me autoconhecer para evitar determinadas atitudes que vai me chatear. Então, eu não tenho um compromisso 15h, eu vou sair 2h30 nesse trânsito de São Paulo. Que tal se eu saísse 2h? Eu iria evitar um monte de chateação. Então, assumir, ver o que mexe comigo, o que me tira do sério e evitar. Claro que tem pessoas, né, na própria família, no trabalho, no nosso dia a dia, que nos tira um pouco do sério. Se possível, evita um pouco. Se não, tenta se controlar. Porque você não está aqui para se descontrolar por qualquer coisa. E eles dizem também, se você... uma coisa. Aí nesse quesito, o autoconhecimento, ele diz assim, organize uma lista de suas emoções negativas. Cólera, medo, angústias. Evite chateações. Se você se desentendeu com alguém, uma pessoa, no lar, no ambiente de trabalho ou em qualquer grupo social e suas emoções se desequilibraram, é melhor não falar nada naquele momento e, se possível, sair do local. Contenha a cólera, né? Tanto quanto possível no seu início. Uma vez, porque a raiva, a impaciência, uma vez instalada, ela pode ser uma centelha, uma chama ou um incêndio destruidor. Tá? E tem uma coisa que é interessantíssimo. Ele diz assim: se você não quiser ser paciente pelo outro, seja por você mesmo. Porque o maior prejudicado nessa história toda somos nós mesmos. No Evangelho, no item da cólera, olha o que ele vai nos dizer. Abre aspas, que está lá no Evangelho, tá? Você sabe que a impaciência... Está lá, no Evangelho, tá? Você sabe que a impaciência representa um fator de ameaça à sua saúde espiritual e física. Aí ele começa a falar. Se soubessem que a impaciência e a exaltação nada resolvem, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é a sua primeira vítima, que nós somos as nossas primeiras vítimas. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento que torna infeliz todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se, num acesso de raiva, cometer um ato da qual tiver de se arrepender por toda a vida. Capítulo 9, item 9 também, tá? Então, gente, seja paciente com você. Várias e várias vezes nós vamos cair, vamos, né? Mas volta atrás, começa tudo de novo. Não há razões para alterar a nossa harmonia mental por pequenas questões diárias. Às vezes, por uma bobagem, a gente se perde o equilíbrio. Assim, vamos adotar a paciência e a tolerância como condutas diárias, destinadas a preservar nossa saúde mental e o nosso bom humor. Jung, tem uma frase do Jung que eu adoro, acho bem interessante, propícia para esse momento. Não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou.
Então, por isso que primeiro degrau foi o autoconhecimento. Você já se aceitou impaciente? Já, Nina? Então, gente, o André Luiz nos diz: a paciência não é vital, gracioso para as horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos, assim como a tolerância não é saboroso vinho para os minutos de camaradagem, mas, em verdade, porta valiosa que você demonstra boa vontade ante os companheiros. E a Joana, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela conclui dizendo assim: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar, e tendes de vos fortalecer para o futuro. Boa semana a todos, que Jesus continue nos dando paciência.